Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, você, agora, nesse momento, desde agora, o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento para que você possa compreender a vontade de Deus. Há um versículo na Bíblia, eu vou passar para vocês, está lá em 2 Coríntios, o capítulo 4 e o versículo 4. Aliás, o versículo 3 e 4. Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, então, aqui o Espírito Santo está dizendo, se o evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem é que está encoberto. Talvez você vá dizer, poxa, mas isso é injusto. Não, não é injusto, não. O evangelho está encoberto para aqueles cujos corações são perversos, maus, têm intenções más. Aqueles que Deus já sabe de antemão que não terão chance por conta da sua hipocrisia, da sua mentira, da sua vida completamente contrária à vontade de Deus. Então, o evangelho está encoberto para os que se perdem. E por isso nós oramos sempre aqui, que o Espírito Santo venha abrir os seus olhos para que você entenda o evangelho e possa receber os seus benefícios. Então, ele diz, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais, quer dizer, para os que o evangelho está encoberto, o Deus desse século, agora você vai saber por que o evangelho está encoberto para essas pessoas. Diz aqui, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus desse século? É o diabo. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. É isso aí. Agora você começa a entender por que nós oramos sempre para que o Espírito Santo venha guiar, dirigir, orientar, abrir o seu entendimento. Porque sem a atuação dele, você não vai entender a palavra de Deus. E, consequentemente, não vai aderir, não vai aceitar, não vai se entregar. Então, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas dos céus, para aqueles que creem, claro. Então, para que eles não tenham acesso à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então o Deus desse século tem cegado os seus entendimentos. Agora, deixa-me falar uma coisa que é o mais precioso, o mais interessante. Não adianta a gente saber disso tudo e não colocar em prática, não é verdade? Olha só, eu queria que você entendesse que aqui está escrito, lá em Gênesis, está escrito que Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida.
O fôlego da vida eterna. Não é a vida por 100 anos, 150 anos. Não. A vida é eterna. Deus determinou isso. Ele não cria nada por acaso ou por um prazo de validade. Não, é para toda a eternidade. Então, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem, o ser humano, foi feito alma vivente. Alma vivente. Então, alma vivente não morre. Nós temos falado isso. A alma não morre. Quando ela deixa o corpo, ela vai para o lugar em que ela está destinada a viver a eternidade. Se foi para Deus, vai viver a eternidade com Deus. Se foi para o mal, foi para o inferno, ela vai viver a eternidade no inferno. É forte isso, né? Mas é a verdade, é a realidade. Então, o homem foi feito para viver a eternidade. Ou com Deus, ou com o diabo. Agora, quem vai escolher a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus, ou no inferno? O próprio homem. Por isso Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu inteligência, Deus lhe deu condições de criar tudo que você vê, essas bombas que matam milhares e dezenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, simultaneamente. Isso veio da sabedoria que Deus deu ao homem. Mas ele deu a sabedoria para o homem para construir nesta terra um jardim do Éden. Mas o homem destruiu tudo. Acabou com essa terra. Mas, para trazer o homem de volta para si, então Deus enviou Jesus. Isso mesmo. Ele enviou Jesus. Para quê? Para resgatar aqueles que assumem a sua fé nele. Assumem a sua fé nele. Não é só dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador. Não. É assumir a sua fé nele. Isto é a crença. Quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus. Então, crê em Jesus quem assume a fé nele. E isso vai ficar configurado agora. Veja só o que diz o texto sagrado lá em 1 Coríntios também. Maravilhoso. Maravilhosa essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 15. E o versículo 45 diz assim, olha só, presta atenção, hein? Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, referindo-se a Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. A alma vivente, quer dizer, não morre jamais. Vivente por toda a eternidade. Ou se vai ficar no inferno ou se vai para o céu, é por toda a eternidade. E aí ele diz, o último Adão, ele está se referindo ao Senhor Jesus. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, Jesus, o Salvador, que Deus enviou ao mundo, ele provou para o ser humano que o ama, porque ele assumiu as culpas, os pecados de toda a humanidade. Mesmo que a pessoa não o aceite, ele assumiu os seus pecados. Sabia disso?
Mesmo que você rejeite Jesus como Senhor e Salvador, ainda assim, ele assumiu os seus pecados. Ele pegou os seus pecados e encravou-os no seu próprio corpo e morreu. E foi para o túmulo com esses pecados. Ele fez a parte dele. Agora, para que você possa ter o privilégio de gozar a eternidade com ele, com Jesus, você tem que assumir também a fé nele, a crença nele. Por isso que ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Então veja lá, minha amiga e meu caro amigo, toma lá da cá. Toma lá da cá. Primeiro Deus deu. Agora é a sua vez que tem que decidir, você que tem que decidir, entrega ou não entrega a sua vida, a sua alma para ele. Assume ou não assume a sua fé, a sua crença em Jesus. Se você assume a sua fé em Jesus, independentemente dos seus parentes, amigos, conhecidos, que vai chamá-los de fanáticos, de loucos, independente do que o mundo vai dizer a seu respeito, você toma uma decisão pessoal, íntima. É você e Deus. Você diz, eu aceito, eu assumo. Então, na hora, você deixa de ser alma vivente para ser espírito vivificante, é o que está escrito. O último Adão, Deus o fez em espírito vivificante, que foi Jesus. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. E Jesus disse, quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Por quê? Porque Jesus é espírito vivificante. Ele não é alma vivificante. Alma vivificante gera alma vivificante. Mas o espírito vivificante gera espírito vivificante. Vivificante quer dizer que dá vida. Que dá vida. Então, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Ele gera almas viventes. Por isso que o mundo tem aí quase 9 bilhões de seres humanos. Mas espírito vivificante, não. Espírito vivificante nasce, é gerado pelo próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Que Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Olha como é profunda a palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas podem não entender, mas a quem está sendo revelado é porque Deus está chamando. Se você está entendendo a química da salvação aqui nessa mensagem, é porque Deus está chamando você. Se você não entende nada, e aí, bulufas, então eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa, que quando a pessoa nasce da alma vivificante, que foi o primeiro Adão, ela é simplesmente alma, carne, e está fadada à eternidade no inferno. Isso mesmo, no inferno. Agora, quando ela é gerada pelo Espírito vivificante, que é o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, então ela é eterna, porque foi escolhida, chamada, e ela aceitou, ela fez um pacto com Deus, ela fez um casamento com Deus, ela fez uma aliança com Deus. Assim como Deus assumiu os seus pecados, ela assumiu também a sua fé em Jesus. E mesmo que ela tenha que enfrentar a morte por causa disso, ela fica firme, porque ela se transformou em espírito vivificante. Espírito vem do Espírito Santo.
assim como a alma vem da alma vivificante, o espírito vivificante vem do espírito vivificante, que é o próprio Espírito de Deus. E se fala vivificante porque quem é espírito vivificante quer salvar, quer dar vida, quer vivificar. E essa é a nossa paixão. A paixão nossa na Igreja Universal do Reino de Deus, eu creio que também muitas igrejas, também outras igrejas, muita gente tem paixão pelas almas. Então, quando a gente tem paixão pelas almas, é porque a gente tem um espírito vivificante, e a gente quer que as pessoas sejam salvas. Não interessa o que elas fizeram de errado. O que importa é o seguinte: Deus fez a parte dele, morreu por elas. Agora, se elas assumem a sua fé no Senhor Jesus, que carregou as suas faltas, suas falhas, seus pecados, então o Espírito do Senhor Jesus vem e fala o quê? Espírito vivificante. Então, ela, uma vez sendo espírito vivificante, ela quer salvar também. Independentemente se ela é pastora, pastor, se é bispo, se ela é oficial da igreja ou não, ela quer salvar, ela quer dar a vida dela em favor de outras almas. Ela quer gerar espírito vivificante. Essa é a fé que nós passamos para vocês agora. Agora a pergunta fica no ar. O que é que você vai fazer com essa informação tão preciosa? Na cruz do Calvário, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, dois bandidos. Mas um bandido reconheceu que Jesus não tinha pecado. Ele tinha pecado, ele reconheceu: eu sou pecador, e ele morreu por mim, ele está morrendo por mim. Então ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, no último momento, ele deixou de ser alma vivificante, ou melhor, ladrão vivificante, para ser espírito vivificante. Já o outro ladrão, ele continuou sendo ladrão vivificante, alma vivificante, porque o ladrão gera ladrão, mas quem tem vida gera vida. Então, esse outro não deu a mínima. E, obviamente, até agora está gemendo no inferno. Então, amiga e amigo, o que você vai fazer com essas informações? Ou você é alma vivente, continua sendo alma vivente e condenado, ou você é espírito vivificante que quer salvar. Essa é a sua paixão. Quem é espírito vivificante quer salvar? Isso não tenho dúvida. É apaixonado por almas. Então é isso. Você que me assiste nesse momento e tem a sua vida toda destruída, bagunçada. Sua vida tem sido um lixo, um lixão. Mas, não se esqueça, Jesus assumiu os seus pecados, a sua sujeira, tudo que você fez de errado. Ele assumiu. Se você crê nele, então você está dizendo: eu assumo o Espírito, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu me submeto a Ele, eu creio nele. Isso é casamento. Você crê, você casa. Você não crê, você não casa. Ou descrê, mesmo depois de casado, você descasa. Essa que é a realidade. Mas quem crê vai até o fim, por toda a vida, até o último suspiro. Que Deus abençoe a você e que o Espírito Santo faça esta obra que um dia ele fez em minha vida, faça na sua vida também. Até amanhã, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.